No vídeo de hoje, as comemorações da Assembleia de Deus em Alagoas, comemorando os seus 80 anos de fundação. Esta matéria foi escrita por Carlos de Lucena e publicada no jornal Mensageiro da Paz em novembro de 1995. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Uma festa singular marcada pela presença do Espírito Santo. Esta foi a opinião comum dentre todos os que participaram no mês de agosto, em Maceió, dos 80 anos da Assembleia de Deus em Alagoas, que depois do Pará, foi o segundo estado em que as Assembleias de Deus organizaram-se oficialmente. A igreja foi fundada em 25 de agosto de 1915 pelos missionários suecos Otto e Adina Nelson. As comemorações foram presididas pelo líder da igreja no estado, o pastor José Antônio dos Santos, acompanhado do seu vice, o pastor Sidrônio Castanha de Oliveira, membros dos conselhos administrativos da CPAD e Regional Nordeste da CGADB, respectivamente, e demais pastores membros da diretoria, Luiz Pereira Lima, José Aurélio Ferreira, Solon Teixeira Gomes, Eliezer Ferreira da Silva, Jamiel Lopes, Carlos de Lucena, secretário adjunto, e Talvanes Vieira, copastor. Estudos bíblicos durante a tarde e os cultos evangelísticos à noite no templo sede nas congregações ocorreram entre os dias 20 a 27 numa programação a nível local. Nesse período foi realizado o batismo mensal de novos crentes, totalizando 240. Dezenas de irmãos foram consagrados ao diaconato e presbitério. Houve também o culto da reconciliação com Deus, especialmente dirigido aos que se afastaram da igreja. Sob a coordenação do pastor Eronilde Silva, diretor do NEC, Núcleo de Evangelismo por Correspondência, eles foram convidados através de milhares de cartas, sendo que muitos dos que compareceram reataram sua comunhão com Deus. A cada noite, paralelamente aos cultos, houve palestras especiais para jovens, adolescentes e diáconos. Órgãos musicais de várias congregações da capital e diversos cantores cooperaram na sede. O coral Louvor Celeste, junção dos corais Louvor Jovem e Celeste, cantou acompanhado de uma orquestra de câmara regido pela irmã Maria das Vitórias. De Recife veio uma caravana de obreiros liderados pelo pastor Ademes Nogueira e o coral masculino do Templo Central sob a regência de Flávio Torres. Naquela semana atuaram como preletores os pastores Idecaso Takayama, de Curitiba, Paraná, Cervantes Polignano, da Argentina, Albertino Abílio, de Santo André, Pernambuco, Zacarias Manuel, missionário da Assembleia de Deus em Sobradinho, Distrito Federal, atuando na Argentina, Sebastião Andrade, presidente do SETA, Tocantins, presbítero José Daniel, de Recife, Pernambuco, missionário Gustavo e Ruth Johnson, que representavam o Piauí e a missão sueca, pelo que receberam homenagens especiais. O missionário Gustavo foi líder da igreja em Alagoas por 2 anos e atualmente é vice-presidente da Assembleia de Deus em Teresina, Piauí. Também foi homenageado o pastor Jovenal Pedro da Silva, responsável pela igreja em Alagoas por 6 anos e atualmente dirigente da Assembleia de Deus em Porto Calvo. Entre os dias 28 a 30 foi realizada a programação geral. Houve estudos para os obreiros e suas esposas pela manhã e para toda a igreja à tarde. Em reunião simultânea aos estudos da tarde, reuniu-se a UEMADAL, União das Esposas de Ministros da Assembleia de Deus em Alagoas, que completou 2 anos de atividades e está sob a liderança da irmã Francisca dos Santos, esposa do líder local.
Atuou como preletora a professora Isa Neri, Ipiranga, São Paulo. Cultos à noite, transmitidos ao vivo pela ASECOM, Associação Evangélica de Comunicação, através da Rádio Imperial, AM 610, ocorreram no ginásio do SESI, quando a cada reunião mais de 10.000 pessoas afluíram para o local. A noite de abertura contou com uma programação cívica, quando 350 adolescentes desenvolveram na quadra uma linda coreografia formando o mapa de Alagoas, tendo ao centro o número 80. Os obreiros e a multidão não puderam conter a emoção e, em lágrimas, irromperam em aplausos. O hino nacional foi executado pela banda de música e o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB e líder da Assembleia de Deus no Belenzinho, São Paulo, fez a declaração oficial de abertura dos trabalhos comemorativos. O pregador oficial daquelas noites, pastor Elienay Cabral Sobradinho, Distrito Federal, membro do Conselho Administrativo da CPAD, ministrou profundas e vibrantes mensagens. No louvor destacou-se a presença do pastor Vitorino Silva, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. O grande coral, as bandas de música, Louvores de Sião, Som de Esperança e Harmonia Celeste, o grupo Mensagem, os cantores Mário Soares e Abdias Guilherme, todos de Maceió, deram significativa cooperação na área do louvor. Além do seu presidente, os demais pastores integrantes da mesa diretora da CGADB também estavam presentes às solenidades. Segundo o vice, Dermerval Cerqueira, Salvador, Bahia. Primeiro secretário, Samuel Câmara, de Manaus, Amazonas. Segundo secretário, Israel Sodré, Foz do Iguaçu, Paraná. Primeiro tesoureiro, Anselmo Silvestre, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Segundo tesoureiro, Paulo Alves Jardim Primavera, Rio de Janeiro. Secretário adjunto, Gessé Adriano, Niterói, Rio de Janeiro. O pastor Samuel Câmara, que é diretor da rede Boas Novas Brasil de Rádio e Televisão, propriedade da Assembleia de Deus no Amazonas, igreja da qual é líder, teve a oportunidade de falar após a exibição de um vídeo promocional sobre o grande projeto da RBN, tornar-se a geradora de uma rede nacional que via satélite atingirá todos os estados brasileiros. Durante sua palavra, a grande multidão ali presente glorificava a Deus por tão grande vitória. Em breve o projeto será uma realidade, afirmou o pastor Câmara. A CPAD marcou presença através do pastor Antônio Dionísio da Silva, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, presidente do Conselho Administrativo, do irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, diretor executivo, e outros pastores membros do referido conselho, Isaac Martins Rodrigues, de Abreu e Lima, Pernambuco, Valdemar Nascimento Oliveira, de Altamira, Pará, Sebastião Andrade, de Palmas, Tocantins. A mesa diretora da Almadene, União dos Ministros das Assembleias de Deus no Nordeste, também foi representada pelos seguintes pastores: presidente Demerval Cerqueira, Salvador, Bahia; primeiro vice, Francisco Olímpio, Toritama, Pernambuco; segundo vice, Deusdete Farias, Fortaleza, Ceará; segundo secretário, Sebastião Félix, Taguaritinga do Norte, Pernambuco; primeiro tesoureiro, Volmar Alcântara, de Feira de Santana, Bahia. Prestigiaram o evento ainda os seguintes pastores: José Teixeira Rego Neto, Bela Vista, Ceará; Timóteo Ramos de Oliveira, secretário executivo da Sename, Petrópolis, Rio de Janeiro; Quemuel Sotero, de Itaperuna, Rio de Janeiro; José Amaro, de Osasco, São Paulo; Miguel Ferreira, de Campinas, São Paulo; Marcelino Margarida, de Cordovil, Rio de Janeiro. Os obreiros Gessé Gomes de Souza, Pedro Nunes e Aronon Santana representaram os pastores Humberto Silva, da CDSO, Espírito Santo; José Leôncio, de Recife, Pernambuco; e João Gomes, de Natal, Rio Grande do Norte, respectivamente. Muitos outros obreiros de diversas partes do país marcaram presença.
porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.